Volta o cão arrependido. O jornal português volta a colocar Georgios Vagianidis, lateral grego, na mira do Botafogo. Veio a jato. Mastriani já está no Rio de Janeiro para fazer exames e assinar com o Fogão. Detalhes do negócio. Mastriani chega ao Botafogo emprestado pelo Atlético Paranaense com opção de compra. E a mídia já se rende a Mastriani, mostrando o ótimo retrospecto dele. Globo Esporte e ESPN todos elogiaram o reforço. Se você quer ver Globo Esporte, ESPN, Redação Sport TV, Papo de Craque, muitos outros programas, tudo no mesmo lugar, aqui é o seu lugar, é o seu canal, com notícias de tudo que é canto para vocês. Então, antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, temos a área de membros, 4 planos de 5, de 3, de 15, vários valores diferentes, né? Isso ajuda muito o canal, uma estrutura que a gente tem aqui. E seguir sendo um canal que mais posta horas diárias somadas sobre Botafogo no YouTube Mundial. Aqui em cima, Live Pix, ali, e-mail do canal, rafoguense10@gmail.com é o nosso Pix. E também é o e-mail de contato do canal, que é mandar proposta de jabá, de merchan aqui pro canal. Então manda lá que a gente troca uma ideia e fecha uma boa parceria. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Domingo, o campeão brasileiro estará ao vivo na Globo. É o Botafogo enfrentando o Palmeiras em São Paulo. Jogaço. Logo na estreia do Brasileirão, né? A transmissão começa às 3h30, tem um montão de novidades e a bola rola às 4h. É o Botafogo em busca do bi. E tá chegando reforço pro elenco já forte do Botafogo. É o atacante Gonçalo Mastriani, uruguaio, 31 anos. Foi contratado por empréstimo até o fim do ano. Ele começou a última temporada no América Mineiro, depois foi pro Atlético Paranaense, que acabou sendo rebaixado no Brasileirão, né? Mas no ano passado, foram 49 jogos dele com 22 gols, uma boa média. E em 2023, quando ele ficou o ano todo no América Mineiro, foram 41 jogos e 21 gols. É bom jogador, o homem sabe fazer gol, hein? Roberta Barroso, mais uma vez agora com a informação do atual campeão do Campeonato Brasileiro. Só que pra gente, Beta, ainda é um mistério, né? A gente tá curiosa pra ver qual será desse Botafogo na temporada. Verdade, Mari. A gente fica na expectativa qual será a cara desse Botafogo de Renato Paiva, já que não começou bem o ano de 2025, mas como você falou, atual campeão brasileiro encara o Palmeiras e os dois times aí nos últimos anos brigando pelo título da competição. Ano passado, então, o Botafogo ficou com essa taça e nos 2 turnos do Campeonato Brasileiro foram 2 vitórias contra o Palmeiras, 1-0 lá no primeiro turno e depois 3-1. Então o Botafogo chega nessa expectativa no Brasileirão. São 16 jogos de invencibilidade, 10 vitórias, 6 empates, mas claro que a gente viu o time tropeçar nesse início de ano, perdeu a Supercopa, Recopa, ficou fora ali também das partidas decisivas do Campeonato Carioca, não se classificou nem para a Taça Rio, então a gente não sabe qual vai ser a cara desse Botafogo de Renato Paiva, que teve esse mês inteiro aí para se preparar para o Campeonato Brasileiro e a princípio vai manter as ideias do técnico Arthur Jorge, apenas com algumas mudanças, então vai manter a base do Botafogo com 2 alterações, né? O Santiago Rodrigues e o Arthur na equipe titular nos lugares de Almada e Luiz Henrique, que deixaram o Botafogo no ano passado. O Savarino, que estava com a seleção da Venezuela nas eliminatórias, volta a ficar à disposição, então o Botafogo tem time completo para encarar o Palmeiras. A gente traz também a informação sobre o transfer ban que o Botafogo a princípio tinha sofrido, mas a FIFA já tirou o time dessa lista, então já pode contratar jogadores e era referente ao pagamento ao Guarani do Paraguai por conta do Segovinha. O Botafogo até ontem em uma nota disse que foi uma falha de comunicação ali no processo administrativo. E para fechar, informação primeiro divulgada pela jornalista Monique Vilela, o Mastriani do Atlético Paranaense, confirmei a informação, assinou com o Botafogo por empréstimo até o final do ano, com opção de compra. Mari. Mastriani, um jogador que até achei curioso terem demorado, né, para contratar o jogador, pelo tanto, a quantidade de gols que ele faz. Você estava falando aqui, né, das previsões que a gente faz para o Campeonato Brasileiro, teve gente já se arriscando aí, tá? O Sport TV News de hoje mostrou os palpites de Pai Vini para o Campeonato Brasileiro. Ó, e o Palmeiras está lá, está na briga pelo título, ó, junto com o Flamengo e o Botafogo. Candidatos a Libertadores, Inter, Atlético, Corinthians, São Paulo e Cruzeiro. Candidatos a Sul-Americana, Grêmio, Santos, Fortaleza, Bragantino, Fluminense, Bahia e Vasco.
e brigam para não cair. Ceará, Sport, Mirassol, Vitória e Juventude. Ô Vini, tá arquivado, hein? Esse aqui é o problema, hein? Eu falei exatamente isso no News, né? O problema é que o print é eterno. Eu ia te falar justamente essa frase. Sabedoria da internet, viu? O print é eterno. Mas tô curioso para ver aí como vai ser essa disputa e é difícil a gente fazer essas previsões, né? Nesses blocos aí, porque hoje em dia a disputa tá tão grande ali nesse meio de tabela que com 2, 3 pontos a mais você escapa do rebaixamento, já começa a sonhar com o Sul-Americano e dependendo do G, que às vezes é 4, às vezes é G6, G7, G8, G9, então é difícil fazer essa previsão. Me arrisquei e acho que a disputa de título, pelo menos, vai ficar muito entre Flamengo e Palmeiras e acho que o Flamengo é o favorito para levar esse ano. Tem um fator novo, né? Que é o calendário Mundial de Clubes. Os seus 3 candidatos... Os 3 candidatos estão lá. Eles vão disputar o Mundial de Clubes no calor intenso do verão dos Estados Unidos, enquanto os outros têm um bem-vindo descanso. Quem pode se dar bem nessa é o Internacional, né? O Francisco Ayala, quem costuma fazer uma brincadeira com essas coisas de previsão, que ele faz, eu não vou fazer previsão, vou fazer uma aposta com vocês. Eu pego 5 times e te dou 15. Se um dos meus 5 for campeão, eu ganho a aposta. Se um dos seus 15 for campeão, você ganha a aposta. Né? Porque realmente, assim, tem afunilado, né? Por mais que a gente diga que o Brasileirão é muito disputado e tal, mas a briga pelo título afunilou, né? Isso já era. Mas eu acho que a aposta do Aiello, por causa do Mundial, ela corre um certo risco. Tem que escolher muito bem ali entre quarto e quinto. Eu posso me safar lembrando que a minha formação é em História. E tem uma frase do Eric Hobsbawm, ele gostava de dizer e tal, que é o seguinte: o historiador ele é um profeta do que já aconteceu e erra. Então profetiza o passado errando. Mas eu vou te dizer, eu concordo quase com tudo que o Vinícius colocou. Eu não colocaria o Sport ali, eu acho que o Sport briga na meiuca. Já vou aqui pegando assim umas pinceladas. Subiria o Bahia de prateleira. Eu tenho um certo receio do Fortaleza. Acho que o Fortaleza está num momento meio complicado mal, né? E tal. E vou lhe dizer o seguinte, a torcida vai querer me matar lá. Mas eu acho que esse talvez seja um ano muito interessante para o Internacional sair da fila do Brasileiro. E de repente mudar de prateleira ali também. Porque eu botaria o Internacional naquela primeira prateleira, porque eu tenho a impressão que esse Mundial, essa encrenca do calendário, esse negócio vai ser muito complicado, né? E o Internacional está ajustadinho, eu colocaria o Internacional ali. Porque são times que, além de estarem no Mundialzão, estão na Libertadores, vão levar a Copa do Brasil a sério por causa de premiação, então assim... Se eu tivesse que cravar um dinheiro hoje... pequeno, né? Se eu tivesse que fazer uma apostinha e tal... Uma fezinha, vai. Não, a minha tradição apostador do jogo do bicho, você joga R$2 só, uma fezinha. Rapaz, vou te dizer que se eu tivesse que cravar um, que é terrível, né? Eu acho que esse é um ano muito interessante para o Internacional. E não faz ideia nem até onde chegarão os times brasileiros. Porque você pode ter um time que na primeira fase saia. Mas tem uma certeza. Flamengo, Botafogo, Fluminense e Palmeiras vai ser exposto ao alto calor enquanto os outros estão descansando. Sim. Isso é certeza. O Botafogo está tentando se recompor das perdas que sofreu, né? Saíram muitos jogadores reservas, mas saíram 2 titulares de muito impacto. O Luiz Henrique e o Almada, que a gente viu ajudar a seleção da Argentina a destruir o Brasil na última data FIFA, né? Agora acabou de chegar o Mastriani, atacante que teve uma passagem de muito sucesso pelo América Mineiro, de não tanto sucesso pelo Atlético Paranaense. Isso já está preparando uma saída de Igor Jesus? Talvez, ou se precavendo para, né? Porque é um jogador que vai continuar chamando a atenção. Do ponto de vista de composição de elenco, é bom. Faz sentido. Eu acho que talvez quem tenha mais problemas com esse Mundial, não evidente do ponto de vista de calendário e tal, até porque o elenco não tem esse recheio todo, talvez seja o Fluminense. Que tem um elenco mais na conta do chá, não tô falando em relação a... Sim, tem esse elenco mais enxuto, digamos assim, e vai disputar o Mundial. Vai disputar o Mundial, é isso que eu estou dizendo. Dos times brasileiros que vão disputar o Mundial, se a questão é elenco para suportar um calendário pesado, talvez o que tem uma situação um pouco mais na conta do chá seja o Fluminense. Mas no outro lado, a gente tem esperanças reais de Flamengo, Palmeiras, Botafogo é um incógnito.
ir longe no Mundial. É isso. Não, mais jogos, mais desgastes. E aí você chega ao ponto de não saber se isso é bom ou ruim. Para o Campeonato Brasileiro é complicado. Botafogo, ainda é favorito alguma coisa? Botafogo, você ainda coloca favorito assim, Cara, eu acho o time muito bom, cara. É muito, cara, assim, eu acho o elenco, eu acho o time bom, eu acho o elenco bom. O único ponto que eu consigo dar razão pra quem tá com dúvida é porque realmente a gente não viu nada esse ano, né? E disso não tem como fugir. Eu olho pro elenco e olho pro time titular do Botafogo, e, irmão, eu acho, pra mim, tem tudo pra encostar em Flamengo e Palmeiras de novo. Pra ganhar um título, ou pelo menos pra brigar por tudo. Pra disputar tudo como disputou no passado. Mas eu entendo também quem tá pessimista, porque a gente não viu nada. A gente viu um trabalho com 2 interinos, foi um trabalho que não deu pra se aproveitar nada. Aquilo que eu te e um falei, técnico que a gente realmente não sabe o que ele tá fazendo. Que chegasse, ia pegar e amassar tudo que foi feito e jogar fora. Vou pensar do meu jeito, vou trabalhar do meu jeito. Só que assim, cara, são excelentes jogadores que chegaram. Ainda tem um Wendel pra chegar no meio do ano. Mas assim, com esse elenco de agora, o elenco vai jogar um turno de brasileiro, vai brigar umas 3 fases de Copa do Brasil. Se não brigar lá em cima, pode cobrar do Renato Paiva. Não tem como não cobrar, não tem como. Você tem o Barbosa, que é um zagueirão, foi, enfim, um dos melhores zagueiros. É o mesmo time titular do ano passado, cara. Você tem um Jair que joga muita bola, enfim, vai ter o Baixos ainda, você tem os mesmos laterais, você tem a mesma cabeça de área ali, você tem um ponta... que eu falei, quando o Santos chega, ele chega... Claro que o Almada jogou a Copa do Mundo. Jogou 6 minutos. 6 minutos. Mas você tem um ponta que, dentro do contexto de cada um, mas é um ponta que com uma experiência até maior do que a do Almada tinha. Então, assim, o cara que custou... Eu acho que foi uma bela reposição. Uma excelente reposição. Mas não é o Almada, porque a gente sempre vai fazer o comparativo depois que o Almada campeão. Fica difícil, né, de comparar. Tem que trazer um outro cara que também foi campeão, aí não tem como. Mas com a mesma proposta, com o modelo de jogo, que encaixa, do jeito que o John Textor queria. Manteve o Igor Jesus, assim, a gente falou muito sobre a saída dele, sondagem, e o John Textor bancou, não. Também não vou perder ele até o Mundial, preciso garantir o cara ali pra, enfim, guardar, pra botar a bola pra dentro ali na hora que aperta. Então, assim, tem um elenco absurdo. Não vou entrar no mérito da chegada do Wendel, que já falei, pra mim vai ser top da posição do Brasil. Vai brigar ali, a primeira prateleira com certeza, pra ser craque do Campeonato Brasileiro e, enfim, se não for isso, vai ser uma surpresa muito grande. Então tem peças absurdas, cara, além dos outros pontas que chegaram também, enfim, Arthur e outros atletas ali que vão conseguir desempenhar bem esse papel também de rotação do elenco. Então, acredito que a resposta do Botafogo vai ser rápida. Só que a gente não pode imaginar que vai ser uma resposta igual era com o último treinador, o futebol redondinho, completamente dominante, que o Botafogo com 20 minutos já tinha dado 10 finalizações no jogo, completamente de repente vai levar 4 ou 5 jogos ali até dar uma engatada. Até dar essa encaixada. Mas acredito que vai conseguir competir logo de cara mesmo, assim, um elenco é muito bom para resolver jogo. Tem uma coisa que eu concordo 100% com o John Textor. Ele falou que o elenco do início desse ano é melhor do que o elenco do início do ano passado. E nesse ponto ele tá coberto de razão. Verdade. E partindo do princípio que ele sempre promete uma janela de meio de ano daquelas loucas... O Arruda falou ontem. O Tairo Arruda falou isso, né? Que o Mundial é a menina dos olhos. A gente vai botar reforço. Já tem o Wendel, que é concordo contigo, bate reforço. Saca alguém do time e enfia o cara dentro da equipe, porque ele tem muita qualidade. Então, beleza. Nesse ponto eu concordo totalmente. Minha crítica segue em cima de como o Botafogo levou os meses iniciais, como não conseguiu aproveitar para praticamente nada, nem para ganhar confiança. Mas beleza, quase que resetou tudo quando chegou um técnico novo para treinar por 30 dias, como está sendo o caso do Renato Paiva. E que também não era um técnico que agradou 100%, né? Fechou ali, né? Tempo recorde. Não tem mais ninguém, vamos ali. Vamos ali, acontece. Aí isso a galera fica com o pé atrás, e justo, tem que ficar com o pé atrás nesse sentido. Só que, de novo, cara, é o ponto... É uma obrigação muito grande do treinador fazer esse time jogar bola, porque as peças são muito boas e tem uma base muito grande do ano passado, aquilo que a gente discutiu de ter uma estrutura definida, de ter as ideias ali que... E o Renato Paiva falou que vai aproveitar as ideias do Arthur Jorge. Sim. A gente não tem jogo, não tem como avaliar o trabalho dele, mas a gente tem como avaliar a coletiva dele de apresentação. E eu gostei bastante porque eu acho que ele dosou perfeitamente personalidade com humildade. Porque, assim, ele entendeu que a galera não curtiu a contratação dele, pelo menos uma boa parte da torcida. E ele teve a personalidade suficiente pra sentar na frente do microfone e falar assim: quem não gostou, problema de vocês, eu me garanto. Não foi com essas palavras, obviamente, mas foi basicamente isso que ele quis dizer. Tu não gostou, mas eu me garanto. Eu me garanto pra fazer um bom trabalho. Ao mesmo tempo em que ele deu declarações no seguinte sentido:
E eu vou tentar conquistar, vou tentar trabalhar para conquistar quem tá desconfiado, e é natural que exista uma desconfiança, porque ele admitiu que o trabalho dele no Bahia, que é o trabalho que a gente tem de referencial no Brasil, não foi um trabalho muito bom, não foi um trabalho que chamou atenção, talvez dá até pra dizer que foi um trabalho ruim. Eu acho que na coletiva, ele pelo menos assim, me transmitiu uma sensação de segurança, porque ele poderia chegar muito combativo do tipo, eu sou eu e eu vou me virar aqui, e ele ainda foi humilde em dizer, olha, eu vou aproveitar o que o Arthur Jorge fez de bom, porque ele inseriu características que respeitam a qualidade que essa equipe tem. O ponto que eu acho que ele tem muito a favor também do elenco em si é que ainda é um time que tem atletas que podem decidir a qualquer momento. Então, assim, não é um time que, se tiver 100 ideias numa partida, não vai conseguir, né, o Arthur numa bola de fora da área, o Savarino achando aquele espaço que ninguém acha, só ele acha, o Igor Jesus fazendo a parede ali, girando e batendo no gol. Então, assim, é um time que, mesmo se não tiver com as ideias tão prontas nesse começo de brasileiro, ainda tem muito talento para garantir isso. Para garantir aquele pontinho, para pelo menos não perder a partida, um empate lá fora. Não precisa ser campeão brasileiro no primeiro turno, né? Para com certeza amassar alguns times lá dentro do Newton Santos, com a torcida a favor, com a pressão toda que ia jogar lá também. Então, acho que nesse sentido ele tem um elenco que vai permitir ele ter tempo para achar o melhor encaixe, porque ainda vai ser um elenco que vai pontuar mesmo sem ter as ideias prontas. Acho que isso é um favor determinante aí, um fator determinante para ele. Jornal Português volta a colocar Georgios Vagianidis na mira do Botafogo, lateral grego que antes do Vitinho chegar estava quase certo com fogão na janela do meio do ano passado, né? Já em agosto, na verdade. O Jornal Português A Bola voltou a colocar nessa quinta-feira, 27/3, o Botafogo como um dos interessados na contratação do lateral direito Georgios Vagianidis do Panathinaikos. O grego seria uma das prioridades do Sporting para 2025. Além do Glorioso e do Sporting de Portugal, também estão interessados no jogador, de acordo com o jornal, o Ajax da Holanda, que foi rejeitado, né, a proposta por ele na janela do inverno europeu, ou seja, a janela agora de janeiro, e o Fulham na Inglaterra, ou seja, tá complicada a briga do Botafogo, né? Se realmente for verdade que a gente quer o Vagianidis, tá complicada a briga, porque competir com 3 times europeus, sendo um deles um inglês, é briga de cachorro grande. Mas o Botafogo já conseguiu vencer disputas com times europeus nos últimos meses, nos últimos anos, então vamos ver. A reportagem explica que o Sporting teria que gastar cerca de 10 milhões de euros, 62 milhões de reais, para convencer o Panathinaikos a liberar o lateral. A janela portuguesa está fechada, portanto, seria uma contratação para depois da atual temporada europeia. Vagianidis foi alvo do Botafogo em 2024. Jorge Vagianidis foi alvo do Botafogo na janela do meio do ano passado, como eu falei já, mas o clube não chegou a um acordo com o Panathinaikos. O Glorioso então contratou Vitinho junto ao Burnley da Inglaterra por 8 milhões de euros, 49,3 milhões de reais na época. Cara, na época, ano passado, eu fiz algumas análises sobre o Vagianidis e tal. Era um lateral bem interessante, tá? Bem interessante, jovem, né? Aquele típico padrão de fácil revenda europeia, sabe? Tanto tem mercado na Europa, que a gente tá vendo aí Sporting, Ajax e o Fulham querendo ele. Então é um jogador que o Textor traria para cá e, se destacando, fatalmente iria para a Europa de novo sem muito esforço. É um jogador bem interessante, tendo em vista que a gente não conseguiu firmar o Vitinho até hoje, né? Ele faz bons e maus jogos, né? O Matheus Ponte segue em evolução, mas não está pronto ainda para ser titular absoluto, né? O Vagianidis já é um cara que disputa a Liga Europa, disputa grandes competições, já é um cara mais cascudo. Mastriani já está no Rio de Janeiro para fazer exames e assinar contrato com o Botafogo. O centroavante uruguaio Gonzalo Mastriani já está no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar contrato por empréstimo com o Botafogo, segundo informa o GE, Globoesporte.com. O jogador tem 31 anos, chega por empréstimo até o final do ano, com opção de compra junto ao Atlético Paranaense. No Furacão, ele vinha sendo reserva após passar por cirurgia no joelho. Fez 7 jogos no ano sem ter marcado gols. O mesmo Mastriani, que ano passado ele teve uma média aproximadamente ali, tanto no Atlético Paranaense quanto no América Mineiro, nos últimos 2 anos, nos últimos 2 clubes dele, ele tem média aproximada aí de 1 gol a cada 2 jogos em ambos os clubes. Manter uma média dessa em 2 clubes diferentes, em 2 anos diferentes, não é para qualquer um. Demonstra que ele tem sim esse faro de gol apurado. Mais informações aqui embaixo. Mastriani, que foi alvo do Botafogo quando ainda se destacava no América Mineiro, chega ao Glorioso
como mais uma opção para o comando ofensivo, junto com o titular Igor Jesus e com os reservas Juan Cruz e Elias Manuel. Elias Manuel, que eu respeito. Até essa vinda do Mastriani comprova o que eu acho, que ele não é para o Botafogo. Ele veio para ficar um tempinho aqui, enquanto não abre a janela europeia, para ele ir para o Molenbeek. Eu acho que ele é um cara que foi pinçado para o Molenbeek, mas como estava fechada a janela para o Molenbeek, para a Bélgica, eles trouxeram para cá para segurar a onda, não perder a oportunidade de mercado, né, a chance de negócio e garantir o jogador. Tanto é que, mais um cara para ser centroavante chegou, né? E mais detalhes sobre o caso, a negociação do Mastriani, né? Ele chega emprestado, com opção de compra. Tem aqui os detalhes. Centroavante Gonçalo Mastriani chega ao Botafogo, emprestado pelo Atlético Paranaense, até o fim do ano. Ou seja, esse é o tempo de contrato, até o final do ano. Segundo informa Nádia Mawad do GE. De acordo com o jornalista André Hernan, a busca do Botafogo por Mastriani se deu por ter características diferentes de Igor Jesus e Juan Cruz, sendo um 9 mais de área. Ou seja, dos atacantes que a gente tem no Botafogo, o mais de área de todos, centroavantão de área, é o Mastriani agora. O uruguaio tem 7 jogos sem nenhum gol, a gente já falou sobre isso, né, nesse ano. No ano passado, aqui os números. No ano passado, pelo Furacão, ele foi rebaixado, claro, mas teve 16 gols e 5 assistências, né, sendo somada 21 participações diretas em gol em 47 jogos. Ou seja, é um pouquinho menos que uma participação direta em gol a cada 2 jogos, né? E, pelo que eu mostrei aqui pra vocês a imagem do Globo Esporte, ele tem também uma média melhor e aí quase também um gol a cada 2 jogos pelo América Mineiro. Com Mastriani, o Botafogo chega a 11 reforços na temporada. Depois de Léo Link, Jair, David Ricardo, Marçal, Wendel, que chega em junho, Santiago Rodrigues, Arthur, Nathan Fernandes, Elias Manuel e Juan Cruz, e agora o Mastriani. E aí o Seleção Sport TV colocou o Botafogo junto com o Flamengo e Palmeiras, como um dos candidatos ao título, né? Inter, Galo, Corinthians, São Paulo e Cruzeiro candidatos a Libertadores, Grêmio, Santos, Fortaleza, Red Bull, Bahia, Fluminense e Vasco candidatos à Sul-Americana, e briga para não cair, Ceará, Mirassol, Vitória, Juventude e Sport. Concordo bastante. Eu sei lá, cara, eu acho que talvez o Bahia para candidato a Libertadores, ou o Fortaleza também, né? Eu acho que seria mais justo, até pelo ano que eles fizeram ano passado, mantiveram o elenco, então eu acho que dá para colocar o Bahia e Fortaleza como candidatos a Libertadores também. Pessoal, eu fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícias do Fogão, temos a área de membros, 4 planos, tem de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes. Isso ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e seguir fazendo trabalho para continuar sendo o canal que mais posta horas diariamente somadas sobre Botafogo no YouTube mundial, tá? Dá trabalho para fazer, é cansativo, é trabalhoso, então dá essa ajuda aí, dá essa moral pra gente, tá? Aqui em cima temos o Live Pix. Ali nós temos o e-mail rafoguense10@gmail.com, que é o e-mail de contato do canal, e você também pode mandar Pix para ele, tá? Qualquer valor é muito bem-vindo. E se quiser mandar mensagem para negociar e conversar sobre uma possível parceria para um jabá, um merchan aqui no canal, estamos abertos a propostas. Então, tamo junto sempre, um abraço e até o próximo vídeo.